Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados. Sabe aquela receita de infância que todas as vezes que você come você se surpreende com o resultado? Pois é, ela é tão maravilhosa que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. É um verdadeiro retorno à doce nostalgia, pipoca gourmet. Nesse vídeo vamos desvendar os segredos e dicas de uma pipoca doce que desperta os melhores momentos da nossa infância. Vamos lá para o passo a passo? Pessoal, sabe aquele tipo de receita fácil, prática, boa, bonita e barata e com ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa? São esses ingredientes aqui e você ainda pode levantar uma grana extra. Aqui eu coloquei de exemplo aqui 30 gramas de açúcar, 30 ml de óleo, 30 ml de água e aqui eu coloquei 3 colheres de sopa bem cheias de milho de pipoca. Mas na verdade, eu não vou fazer essa quantidade. Eu vou triplicar. Os 4 primeiros ingredientes tem que ser a mesma medida. Eu sempre usei xícaras ou então uma vasilha de margarina ali como medidas. E vou falar outro segredo para vocês. Eu não tinha pipoqueira. Eu fazia aqui, na panela de pressão. E, gente, não é porque é essa panela não, viu? Porque na época eu não tinha essa panela. Gente, na época eu fazia nessa minha panela aqui, ó. Ela tá tão velhinha, ela nem tem mais esse cabo aqui. Eu não tenho vergonha de mostrar não, sabe por quê? Porque isso significa que ela foi bastante usada. O segredo é você remover a borracha e levantar essa válvula aqui, ó. E para essa panela aqui, olha, gente, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de água e uma xícara de milho. Por que eu fiz isso? Tá vendo que agora não parece ser muito? Se eu já começasse a receita aqui mostrando que a xícara mede 150 ml e que eu vou usar 150 ml de óleo, aí você iria pensar, gente, quanto óleo! Por isso que eu fiz questão de mostrar o antes, né? E agora aqui eu estou com as medidas, porque eu tripliquei aqui a receita. Eu misturo aqui um pouco e agora eu vou levar para o fogo. Aqui eu estou com fogo baixo, agora eu vou deixar esse caldo aqui com o milho da pipoca ferver. Eu não vou tampar agora. Olha só, pessoal, já começou a ferver, todo o açúcar aqui já está derretido e eu não tampo agora. Eu só coloco a tampa depois que toda a água evapora. Agora eu vou colocar a tampa, porque eu já percebo aqui que a água ela já evaporou. Pessoal, sabe por que é fácil fazer na panela de pressão? Porque você pode pegar aqui e balançar, desse jeito aqui, olha. Então é fácil fazer esse tipo de pipoca na panela de pressão. Olha só como a panela fica. E agora eu vou fazer meia xícara de 150 ml na outra panela, porque eu não quero que você deixe de fazer aí achando que não vai dar certo só porque você não tem esse tipo de panela. Olha o fundo da panela, um pouco caramelado, isso daí é normal, viu, pessoal? E agora eu vou colocar leite ninho, com elas assim, ainda quente. Pessoal, todo mundo sabe que leite ninho é leite em pó. Ó, leite em pó, então você escolhe aí a marca que você quer colocar. Para essa quantidade aqui, eu uso uma xícara. Coloco assim, meia.
agora coloco o restante. O tamanho da pipoca, assim, depende do milho que você escolher aí. Então, às vezes, você pode escolher um milho mais em conta e você vai perceber que ele não estourou tanto como você gostaria. As nossas pipocas já estão frias. E assim, eu estou fazendo tudo mesmo para quem está começando, tá bom, pessoal? Ó, tô medindo uma xícara aqui de 150 ml. As embalagens você pode comprar em casas de embalagens e você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Olha, essa daqui é uma maior, que foi de uns panetones que eu fiz. Mas isso não lhe impede de você colocar nesse tamanho de saco aqui, tá bom? Olha, aqui, ó. O comprimento aqui desse saco é de 15 centímetros e a largura aqui é de 13, esse saco aqui. Aí já tem esse outro saquinho aqui, que era o saco que eu costumava vender. O comprimento dele é maior, é de 20 centímetros e a largura é de 10. Como medida, eu coloco dentro desse saco aqui, com esse tamanho, 2 xícaras de pipoca aqui dentro. Se cair algumas, não tem problema. Mas assim, só para que você tenha noção, olha só. Se você tem todo o seu material aí e você quiser pesar, ó, dá em média entre 70 e 75 gramas de pipocas. Mas eu sempre medi assim, olha. 2 xícaras dessa eu colocava aqui dentro e ficava assim perfeito. Eu tenho umas tags aqui, que o número nem é mais esse. Aí você pode colocar esses fitilhos para amarrar. E você também pode usar o fio de juta. Eu gosto muito do fio de juta, porque eu acho ele assim um charme, sabe? Aí eu fazia isso, olha. E assim, pessoal, o preço de vendas eu não posso falar para vocês. Sabe por quê? Porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas aí dos seus salgados ou de qualquer uma outra guloseima aí doce que você fizer. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Olha como fica linda. Perfeita, né? E sim, a quantidade, isso depende do tamanho aí do saco que você vai escolher. E assim, ó, eu sempre usava a referência aqui para não encher até a borda, porque o saco de pipoca, ele fica lindo quando fica com essa sobra aqui do saco, sabe? Fica perfeito. Olha. E para que você tenha noção, anote aí no seu caderninho. Se você for fazer com esse tamanho aqui, ó, dá entre 11 a 12 unidades desse pacote aqui. Mas como eu já falei, que a quantidade depende do tamanho aí que você vai fazer. Por que que eu não estou falando a quantidade certa, 11 ou 12? Porque isso depende do milho, viu? Tinha milhos que às vezes só me rendia 10 pacotes desse daqui. Essa quantidade que eu fiz para vocês, 1,5, tá? Pessoal, a validade, a crocância dessa pipoca aqui é de 3 a 4 dias. Isso é uma coisa que eu nem gosto de estar falando, porque isso depende da forma aí, do zelo que você fechar. E eu não gostava de deixar tanto tempo assim não, sabe? Por segurança, eu preferia dizer, olha, a validade é de 2 dias, porque aí, sempre que o cliente comia, ele ia sentir essa crocância, olha. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, aqui só mim e pra você, não conta pra ninguém não. Eu já deixei no saquinho assim, olha, até 5 dias, só pra fazer o teste. É porque eu queria saber se iria estar crocante no terceiro dia.
e fica. Então, assim, de 2 a 3 dias, tá bom? Pessoal, pense numa coisa assim maravilhosa, com um sabor assim incrível. Olha só. Se você acha que você precisa ter uma pipoqueira ou uma vasilha mirabolante ou uma vasilha medidora, não. Com tudo que você tem na sua casa, eu tenho certeza que você consegue fazer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.